Você é o único UX designer da empresa e quer saber como se sair bem nesse desafio, como tirar melhor proveito dessa oportunidade? Fica aí. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal a gente fala sobre UX design e carreira. Então se você gosta desse tema, se você está entrando agora na área ou se você já está na área e quer aprimorar os seus conhecimentos, se inscreve aqui no canal e já vai deixando o seu like. Semana passada eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que a propósito, se você não me segue lá, tá passando aqui embaixo, onde você vai ver um pouquinho mais do meu dia a dia como Product Designer aqui na Espanha, mas além disso a gente tem um contato direto. Sempre tem caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, você sempre pode me mandar por lá. E uma das perguntas que eu mais recebi nessa caixinha de perguntas da semana passada foi: Álvaro, sou o único UX designer da empresa. Me ajuda, como que eu faço para entender melhor sobre os processos? Como eu faço para entender melhor qual o meu papel dentro da empresa e para tirar o melhor proveito dessa experiência? Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência quando eu fui o primeiro designer em uma empresa multinacional muito grande e o que eu aprendi ali e como vocês podem aplicar esses aprendizados também no seu dia a dia. Mas antes da gente pular direto pro tema do vídeo, vou dar uma dica super rápida. Se você ainda está em busca da sua primeira oportunidade como UX designer, mas você ainda não tem o seu portfólio, mais uma vez eu vou falar dos nossos grandes amigos e nosso grande parceiro aqui do canal, que é óbvio que eu tô falando da Zyro. A Zyro, se você não conhece, é uma plataforma no-code que basicamente te possibilita criar o seu portfólio, seu site, seu e-commerce sem digitar nenhuma linha de código. Eu sempre recomendo a Zyro porque uma das maiores barreiras ali no início de carreira é de fato você construir o seu portfólio para conseguir essa primeira vaga. E com a Zyro você vai conseguir fazer isso de uma maneira super simples, rápida e muito fácil. O que eu sempre gosto de mencionar é que a Zyro tem suporte 24 horas por dia com pessoas reais, não é um robô que você vai falar não. Então se você estiver ali no meio da criação do seu portfólio, você tiver uma dúvida, você tiver algum problema para resolver, a Zyro vai ter alguém lá para te ajudar. Como sempre, eles estão com uma baita promoção nesse mês, eles estão dando domínio de graça e além disso você pode ter mais de 70% de desconto. O que eu gosto muito de mencionar é que as pessoas falam: putz, Álvaro, mas vale a pena, eu vou conseguir criar meu site? Faz o seguinte, entra lá, o link tá aqui embaixo na descrição, testa e se você não gostar, você tem 30 dias de garantia. O que isso quer dizer? Que se você começou a utilizar e nos primeiros 30 dias você não gostou, você pode cancelar e tá tudo certo. Não esquece de utilizar o meu cupom que está aparecendo aqui e corre que o link está aqui na descrição. Antes da gente partir de fato para a questão de sou o primeiro designer, sou o primeiro UX designer da empresa, o que eu devo fazer, eu quero mencionar um pouquinho a seguinte situação. Muitas pessoas também me perguntaram ou falaram: Álvaro, recebi uma proposta como UX designer, mas a grande questão é que eu sou o primeiro ou eu sou o único UX designer da empresa. Eu devo aceitar sim ou não? Isso é uma opinião muito pessoal e talvez eu tenha essa opinião de que sim, você deve aceitar com base nas minhas experiências. O que eu sempre digo que eu faço aqui é compartilhar as minhas experiências com vocês. Não existe certo ou errado. Na minha humilde opinião, sim, você deve aceitar, independente se você é o primeiro designer ou se você é o 100º designer da empresa. Nessa fase inicial, quando a gente está iniciando a carreira, é muito importante a gente se colocar no mercado. Eu não estou falando que você vai aceitar essa oportunidade, que você vai aceitar essa vaga e você vai ficar lá o resto da sua vida. Não, não é isso, mas a grande questão é, quanto antes você se colocar no mercado, quanto antes você entender sobre como é o dia a dia de um UX designer e de fato o que você vai fazer, isso vai facilitar muito o seu processo, o seu crescimento na carreira. Então, apareceu uma vaga, você é o primeiro UX designer ou não, não importa, aceite essa vaga, entenda sobre como é o mercado, entenda sobre o dia a dia de um UX designer e depois de um determinado tempo, 6 meses, 1 ano ou até antes disso, você pode sair. Mas não perca nenhuma oportunidade simplesmente porque você é o primeiro UX designer da empresa. O segundo ponto que as pessoas me perguntam é: sou o único UX designer da empresa, como que eu faço para abordar os projetos? Eu acho que antes de falar sobre como abordar os projetos, na verdade tudo isso é uma maneira de você conseguir abordar o projeto, é você entender de fato o que a empresa faz. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você trabalha em uma empresa de seguros, por exemplo, você tem que levar muito em consideração que a empresa ela não faz dinheiro do design, ela não faz dinheiro através de um aplicativo e etc. Ela faz dinheiro através da venda de seguros. Por isso é muito importante vocês entenderem exatamente o que a empresa faz. E por que eu estou falando isso?
Muitas vezes as pessoas ficam frustradas por entrarem em uma empresa e a empresa não valorizar o design, não querer seguir os processos, não querer falar com os usuários, não querer fazer entrevista e etc, e etc, e etc. E é normal você se sentir frustrado por isso. Mas a partir do momento que você entende que a empresa não sobrevive de design, o seu processo vai ser muito mais fácil, inclusive até o seu processo de aceitação, vamos dizer assim, o seu processo de mas é que a empresa não vive disso, então tá tudo bem. Você tem que levar em consideração que o design é só mais uma engrenagem dentro de toda essa máquina, que é a empresa que você trabalha. É diferente quando você trabalha em um aplicativo, por exemplo, uma empresa de tecnologia. Neste caso, a possibilidade deles entenderem e respeitarem muito mais o processo de design é muito maior. Então, na grande maioria dos casos, principalmente nessas empresas às vezes que são menores, ou até em grandes empresas que estão entrando no mundo de tecnologia agora, elas não entendem o papel do designer e você tem que levar em consideração sempre isso. Vai te gerar muitíssimo menos frustração e você vai conseguir entender exatamente o que você consegue fazer para melhorar o seu dia a dia de trabalho. E aí vem o segundo ponto: você não vai mudar a empresa. Não tenta vender a cultura de design dentro da empresa. Na verdade, você pode até tentar, mas levando sempre em consideração que existe ali um máximo onde a empresa vai chegar. E você, mais uma vez, quanto mais você tenta vender essa cultura de design e mostrar que o design é importante e você sente que a empresa não está tendo essa abertura, né, que a empresa não está tão aberta a isso, vai te gerar muito mais frustração. Entenda o seu papel dentro da empresa de fato. Se você percebe que, quem manda ali, vamos dizer assim, são as pessoas dos stakeholders, são as pessoas do negócio, entenda o seu papel e tente fazer o melhor dentro do seu papel e não fora disso. O que eu estou querendo dizer? Se você já percebeu que o seu stakeholder principal, ou que as pessoas do negócio, elas não ligam muito para design, mas o que elas querem de fato é que você entregue somente telas e não faça processo, então melhore o seu processo da criação de telas. Isso vai fazer bem para você e óbvio que de alguma maneira também vai ajudar a empresa. Mas entenda aonde a empresa está e aonde ela quer chegar. A partir daí, o principal nesse momento é você não se frustrar, porque às vezes essa frustração pode fazer com que você se sinta mal, com que você não queira continuar trabalhando como UX designer. O terceiro ponto, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, principalmente nessa primeira fase, é você aprender muito sobre como lidar com pessoas. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você é o primeiro ou quando você é o único designer da empresa, possivelmente você vai lidar direto com os stakeholders, com os desenvolvedores, com as pessoas do negócio e assim por diante. Nós designers, a gente trabalha muito com empatia com o usuário, né? Só que às vezes a gente esquece que os nossos desenvolvedores, eles são nossos usuários também. Então você precisa ter esta empatia, você precisa aprender a lidar e conversar com os desenvolvedores, você precisa aprender e lidar, a conversar com os stakeholders, com as pessoas relacionadas ao negócio. Isso é muito importante. Como eu comentei com vocês, eu fui o primeiro designer em uma empresa aqui na Espanha, né? Na verdade, o primeiro product designer que começou a parte mais da criação de design de produtos e aplicativos, e eu aprendi muito nessa ocasião. Eu não tinha espaço para pesquisa, eu não tinha espaço para falar com o usuário, eu não tinha espaço para fazer nada. Só que o que eu aprendi nessa ocasião é que a gente tem que entender o nosso lugar dentro da empresa. A partir do momento que a gente entende isso, o nosso processo de design fica muito melhor e a gente começa a entender que o nosso trabalho fala muito sobre nós e não sobre a empresa que a gente está trabalhando. A empresa não são vocês, você não é o dono da empresa. Você tem que se preocupar em fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. Este é o principal ponto. A mensagem que eu quero passar aqui e o que eu tô vendo que tem muita gente se frustrando é, independente do tamanho da empresa, independente se você é o único designer ou não, faça o seu melhor para você, para que você consiga se sentir bem dentro dessa empresa e dentro da oportunidade que você tá. Sobre os processos que me perguntam tanto, como que eu inicio um processo de discovery, como que eu inicio um processo de research e assim por diante dentro da empresa, o que você tem que levar em consideração, uma vez que você já fez mais ou menos tudo isso que eu falei, de entender de onde a empresa ganha dinheiro, de entender qual o papel do design dentro da empresa, você tem que ter muito claro os objetivos do projeto que você está abordando. Senta, escreve, documenta, da sua maneira, da maneira que você sabe, por mais que na empresa não tenha nenhum processo de documentação, documente você da maneira que você acha importante. Faça reunião com os stakeholders, faça reuniões com os desenvolvedores e a partir daí você vai entender de fato qual é o seu objetivo.
qualquer processo de pesquisa, você precisa entender muito bem o que você quer descobrir neste processo de pesquisa. Isso é muito, muito, muito importante. Tem uma pesquisa para fazer sobre um novo produto que a gente vai lançar. Legal. O que esse produto precisa fazer? Primeiro ponto, o que você quer descobrir dentro dessa pesquisa? Possivelmente esse produto tem várias frentes, tem várias coisas que esse produto pode fazer e você não vai conseguir descobrir tudo em um único processo de pesquisa. Então é muito importante vocês sempre alinharem as expectativas e, além disso, definir muito bem os objetivos da pesquisa que você está fazendo, os objetivos do projeto que você está fazendo. Isso vai facilitar muito o seu processo de design, isso vai facilitar muito a sua aceitação, vamos dizer assim, dentro da empresa. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, um bate-papo super aberto onde eu conto um pouquinho da minha experiência e falei para vocês algumas dicas de quando você for o primeiro e único designer da empresa. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!